Olá, bem-vindos. Esta é a semana de início de aulas para a maior parte das escolas, mas há muitos professores que ainda não sabem onde vão dar aulas. Alguns estão numa bolsa de substituição, outros são os contratados, podem ser mais de 400. Certo é que não haverá vagas para todos. Vamos, nos próximos minutos, tentar perceber como será este ano letivo para os professores, com a ajuda de Carlos Andrade, diretor regional de Inovação e Gestão, e também com o coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira, Francisco Oliveira. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Boa noite a ambos. Dr. Carlos Andrade, é verdade, não há vagas para todos? Efetivamente. O que é importante aqui é termos em conta que as escolas vão arrancar com os professores e com os educadores que necessitam para desenvolver os seus projetos educativos e responder a tudo aquilo que são as expectativas da comunidade, dos pais, das crianças e, do fundo, toda a comunidade que está expectante em relação àquilo que é o arranque, e a importância desse arranque ser de forma natural, serena e organizada, de forma que o desenvolvimento da região também seja uma realidade. Não vai haver, como no ano passado, falta de professores para começar a escola? Não, efetivamente não. O que é que acontece é que poderá pontualmente haver situações que algum colega que tenha necessidade de ter um atestado médico, desses casos pontuais, mas é uma questão de um processo burocrático de substituição, de forma a responder adequadamente àquilo que são as necessidades, porque aqui o fundamental é que as crianças consigam continuar o seu processo de aprendizagem de uma forma clara e que as escolas consigam também sentir a tranquilidade necessária para dar confiança aos pais. Francisco Oliveira, de que é que se queixam os professores? Boa noite, antes de mais, analisando resultados das colocações, das últimas colocações a que assistimos, nós ficamos preocupados, porque este ano assistimos a algo que nunca tinha acontecido. Estávamos habituados a que os contratados não estivessem nas escolas no início do ano, estávamos habituados a que todos os professores do quadro tivessem nos concursos colocação. E este ano assistimos a uma situação inédita. Nós vimos que 250, mais ou menos, professores ficaram sem horário a quando da publicação dos resultados dos concursos. Evidentemente que isso nos preocupou. E nós, analisando e ouvindo também aquilo que os professores foram relatando, achamos que houve aqui um processo que foi injusto, em alguns aspectos, que condicionou as escolhas dos professores, e quando dizemos que foi injusto, estamos a referir ao facto de não ter havido um concurso interno este ano. O concurso interno este ano é aquele que permite aos professores mudar de escola ou mudar de quadro de zona. Sem esta mobilidade entre quadros de zona e também de escolas, mas aqui referimos sobretudo aos quadros de zona, nós vimos que houve colegas com menos graduação que conseguiram colocação naquela primeira fase e outros colegas com mais graduação que não conseguiram. Porquê? Porque estão bloqueados nas suas zonas. Isto é um processo difícil para entender quem não está dentro da educação. Nós temos 4 zonas, tínhamos 4 zonas, A, B, C, e em alguns casos, primeiro ciclo e pré-escolar, tínhamos a zona D, que era só a Ilha do Porto Santo, e este ano surgiu uma outra zona, que foi a zona, o quadro de zona pedagógico único. Ora, aqui houve uma sobreposição do âmbito geográfico. E, portanto, uns professores puderam ficar colocados em qualquer escola da região autónoma, outros estavam bloqueados nas suas zonas. O que é que nós achávamos que deveria ter sido feito? A nova legislação não devia ter sido aplicada este ano. Ela devia ter sido dada a conhecer aos professores ao longo do próximo ano e então, depois, daqui a um ano, os professores estariam habilitados a fazer a opção. Nomeadamente em termos de quê? Em termos de vagas. Os professores deveriam saber quais as vagas que havia disponíveis em cada uma das zonas e quais aquelas zonas que tinham vagas negativas. E dessa forma, os professores poderiam optar por correr o risco de ficar na sua zona e não ter colocação, ou mudar para outra zona onde eventualmente houvesse mais lugares. Sem esta mobilidade entre as zonas, nós achamos que dá aso a injustiças. Portanto, achamos que houve aqui da parte da Secretaria uma revolução legislativa que foi produzida entre abril e junho, depois houve os concursos e houve uma precipitação em aplicar imediatamente esta legislação. E os professores não tinham, a grande maioria dos professores, não tinham a informação suficiente. O SPM tinha defendido concursos pelas regras anteriores, e então no próximo ano, se a Secretaria quisesse fazer
as alterações legislativas que fez agora, faria com mais calma e os professores estariam bem mais informados do que estavam nesta altura. Carlos Andrade, há injustiças na colocação dos professores? Obviamente que não. O que aqui é importante e também esclarecer a opinião pública acerca de vários fatores. A existência de um concurso interno obrigaria a abertura a um todo nacional e aconteceria que alguns dos nossos colegas, que efetivamente hoje têm colocação, poderiam até correr o risco de não ficar, porque todo o todo nacional poderia concorrer a essas mesmas vagas. E a abertura do concurso interno é algo que acontece em função daquilo que são as necessidades específicas para responder a determinadas reorganizações. O segundo ponto, foi colocado em processo de negociação a apresentação de um modelo de zona única, abolindo as outras zonas, criando, sim, de uma forma justa, que cada professor pudesse concorrer a todas as escolas da região, e aí escolheria, e em função da sua graduação, iria ter essa colocação. As associações sindicais não o quiseram fazer. Então, por uma forma até de conciliação e de concertação social, seguindo aquilo que era a proposta das associações sindicais, mantivemos as zonas e tínhamos um quadro de vinculação que já existia. O quadro de zona única já existia num quadro de vinculação. O que é que passamos? Esses mesmos colegas tiveram a oportunidade de concorrer a todas as escolas como já faziam os quadros de vinculação. A partir desse momento, esta situação de alguma injustiça que possa decorrer de existirem colegas que estão enclausurados nitidamente em zonas e não podem concorrer às outras, também da parte da Secretaria, foi a intenção da Secretaria abolir isso. Houve essa posição dos sindicatos. A partir do momento em que essa posição achamos por bem chegar a um processo de concertação e equilibrar quem representava os docentes e quem representava a própria tutela. Porque, no fundo, o que interessa aqui salvaguardar é que, para nós, é termos os recursos, e são os recursos mais importantes que existem nesta região, porque são aqueles que promovem o desenvolvimento, que são os professores. Outro elemento fundamental, não esquecemos, o Porto Santo não tem uma zona única. A zona do Porto Santo inclui Machico, Santana e Porto Santo. Ou seja, a estruturação não se resume só à zona do... No primeiro ciclo pré-escolar, não. Não está separado. O que é que acontece é que esta estruturação permitiria, esta distribuição total, evitaria a questão de termos pessoas, por exemplo, em determinadas bolsas de substituição, por zona. Porque esses colegas iriam concorrer a toda a região. E neste momento, limitando-se à sua zona, se a sua zona tem menos crianças, cria-se situações de ausência em termos de turma ou de sala. Mas quero salientar professores do quadro único colocados à frente dos professores do quadro? Eles não se colocam à frente. Efetivamente, eles têm uma liberdade de concorrência mais alargada do que os outros, porque estão nas zonas que, efetivamente, nós queríamos abolir. Estão limitados. Agora, é algo que nós queremos corrigir e vamos corrigir porque, efetivamente, provou-se que a melhor solução é o quadro de zona única, que permite que qualquer colega possa concorrer, qualquer colega de quadro de zona pedagógica. Não podemos esquecer que 63% dos nossos colegas estão já em quadros de escola, eles já sabem a sua escola. Os outros restantes normalmente ficam nas escolas em que estavam, tendo exceção, obviamente, se estiverem numa zona. Outra coisa que é importante salientar é o seguinte: nos quadros de substituição, nós neste momento, dos 347 colegas que estavam em situação de aquilo que o Dr. Francisco estava a dizer, que era ausência de serviço, não. Neste momento só 51 é que não conseguiram horário. Porque com as mobilidades depois que aconteceram por filhos menores, por doenças, estruturou-se e criou-se horários anuais. E o que é que os professores vão fazer? Vão trabalhar, vão dar aulas normalmente. Têm horários anuais completos. Ou seja, o que aconteceu? Nós, por uma questão de transparência, quisemos demonstrar que, efetivamente, qual era a condição daquelas pessoas em função dos horários das crianças, do número de crianças que existe. Não podemos esquecer que há aqui um fenómeno demográfico e de reorganização da própria sociedade que leva a que muitos daqueles quadros de escola, daquelas zonas, sejam suficientes para responder às necessidades de crianças que aparecem, que estão matriculadas naqueles estabelecimentos. Ou seja, em função disto, num processo de racionalidade, nós vamos respondendo a estas matérias. Desses 347, neste momento, 51 estão numa situação que podem responder às mesmas necessidades. Não se podemos esquecer que ainda poderão aparecer atestados médicos, situações de gravidez de risco e outras situações similares em que estes colegas vão responder e vão trabalhar. Outra situação importante, não há aqui um processo de risco. Estes colegas têm um horário, porque vão ficar na escola onde estavam a lecionar no ano anterior, têm a sua remuneração, têm os seus direitos assegurados. Vão dar aulas? E vão dar aulas, dos 347, 296 vão dar aulas.
Ou seja, os 51 neste momento poderão envolver-se em projetos, poderão trabalhar e contribuir em termos de apoio, com adjuvações, podem fazer uma série de coisas. Ou seja, nós não pretendemos, e nem seria lógico num quadro de rentabilização dos próprios colegas, estarem parados a olhar à espera que aconteça o trabalho. Não. Efetivamente, as direções das escolas, as delegações... Mas vai depender de cada escola? Sim, cada escola tem o seu projeto educativo e poderá desenvolver o seu trabalho e atribuir tarefas aos professores. A função docente, e aqui é importante termos em conta, a função docente não se esgota só na lecionação. Mas admito que pode haver professores que vão fazer muito pouco. Não admito isso. Não admito. Aliás, um professor, pelo seu espírito, nunca faz pouco. Ou seja, ele constrói sempre uma solução. Ou bem menos do que no ano anterior, se calhar. Não. Aqui a questão que se coloca é mesmo essa. Aqui é um grande desafio também à gestão das escolas. Aqui é o grande desafio, porque todo este modelo... vamos ver, há aqui um fator fundamental em termos históricos. Nós temos um modelo das zonas que nasceu em 96. Nós estamos em 2016, são 20 anos. Ou seja, nós estamos a usar um modelo de há 20 anos atrás em que vivíamos uma certa abundância, que tínhamos problemas de acessibilidade e agora não temos. Temos um modelo demográfico completamente diferente e temos, graças a Deus, um número suficiente de professores para responder àquilo que são as necessidades imediatas e temos um quadro de contratação que andará à volta das 300 pessoas, que não estando dentro não são vinculados, não estão dentro do sistema, são necessários ao próprio sistema. E, decorrido algum tempo, se mantiver essa necessidade, portanto, os tais 5 anos que permitem depois integrar-se no quadro, assim o farão. E nós temos bem identificadas as áreas que são necessárias. O que é ótimo também porque permite, portanto, na própria formação dos próprios professores, num processo de qualificação, procurarem soluções de enquadramento naquelas áreas que são mais necessitárias. Francisco Oliveira, porque é que os sindicatos não quiseram um quadro único que tenha como critério a graduação? O critério da graduação nós defendemos. Isso para nós é o primeiro princípio que deve reger os concursos. Não está em causa. E porque não um quadro único? Vamos aqui a algumas coisas de que falou o Dr. Carlos e que parece-me que merecem ser esclarecidas. Por aquilo que eu ouvi, eu congratulo-me por ouvir dizer que grande parte dos professores que ficaram numa primeira fase sem horário, que já estão colocados e que vão trabalhar, e nas escolas não falta onde os professores trabalham, não falta que fazer. Aquilo que há bocado dizia, alguns professores vão fazer menos do que poderiam fazer, ou que já fizeram. Não. Nas escolas os professores têm cargas de trabalho brutais. E eu dou-lhe exemplos, se quiser, e isto é importante para a comunicação pública, para a opinião pública saber, porque muitas vezes há uma ideia errada do que se faz nas escolas. Mas, por aquilo que ouvimos agora dizer, constatamos que, afinal, os professores fazem mesmo falta e nós sabíamos que fazem. Estes professores que ficaram... Disso não há dúvidas. Fazem mesmo falta às escolas. É que parece, de uma primeira fase, quando ficaram estes professores de fora, ficámos na dúvida se eles fariam, alguns ficaram na dúvida se fariam, fazem mesmo falta. Nas escolas há muito para fazer. E, portanto, o sindicato sempre defendeu que estes professores, ainda por cima, sendo do quadro, que eles não deveriam ser tirados às escolas, até por outra razão. É que se estes professores são tirados às escolas, isto significa uma pioria da qualidade da educação. Porquê? Porque há menos profissionais, há sobrecarga para outros. E eu tenho contas feitas, nós temos no sindicato contas feitas, contas completamente brutais em termos de cargas de trabalho semanais. Muitas vezes os professores têm muitas férias. Vamos ver quanto é que trabalha um professor muitas vezes ao longo da semana. Eram contas interessantes, isso para outro programa. Em relação à questão que me pôs, porque é que os sindicatos não quiseram um quadro de zona único? Não foi o SPM que não quis. Os sócios do SPM não quiseram. Muitas vezes passa-se a ideia de que foi a direção. Não foi. E porquê? O SPM fez um plenário onde estiveram cerca de 100 sócios. Esclarecidos, não... São quantos associados do Sindicato dos Professores? Somos quase 2.800. Alguns são aposentados, mas surgiu um número significativo para aquilo que é habitual. Prova de que muitos professores... E acredita que representam a maioria dos professores? Representava, e já lhe dou o exemplo, que uma própria tutela estava informada e não eram só os sindicatos que tinham a prova de que os professores não queriam. Portanto, os nossos sócios não quiseram. Não houve um colega que quisesse o quadro de zona pedagógica único.
Os outros sindicatos, conversámos com as outras associações sindicais, também nenhuma quis, porque os seus sócios não quiseram. Portanto, quem rejeitou este modelo foram os professores. A tutela fez a auscultação também nas escolas. Por exemplo, o caso que eu conheço melhor, o de Porto Santo. A direção da Escola Básica e Secundária de Porto Santo andou a perguntar um a um aos professores se eles queriam efetivamente um quadro de zona pedagógica único ou se queriam a situação que está. Dos casos que eu conheço, também não houve e muitos deles não são nossos sócios, ninguém quis. Porquê? Porque isto é um retrocesso. Isto é um retrocesso em relação àquilo que os professores têm e que qualquer profissional quer, que é a estabilidade. Ora, se nós... Mas acabava com as limitações, aquelas limitações geográficas. Não, o problema é outro. Graduação profissional, concursos anuais, resolvem a questão. Os professores, ao passarem de um quadro de zona pedagógica para um quadro único, significa que muitos professores saem prejudicados, aqueles que moram nas zonas mais afastadas do centro. Possivelmente a grande maioria de Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos, não há grande problema. Mas aí não se pode ter dos dois mundos o melhor dos dois mundos. Não, mas nós não estamos a defender o que é justo, porque há outras formas. O Dr. Carlos Andrade tem razão quando disse que já havia um quadro de vinculação. Tem toda a razão, portanto, e existia efetivamente esse quadro de vinculação. O sindicato fez uma proposta para resolver esse problema. Não foi aceite. Estes professores deveriam ser integrados nos quadros das escolas onde estão a trabalhar, ser feito o levantamento por cada um dos quadros de zona pedagógica, por cada uma das áreas disciplinares e ir-se a ver quais aquelas que tinham excedente. Abria-se concurso interno, os professores sabiam, ainda por cima, através da lista graduada, é possível saber exatamente aqueles que não tinham lugar garantido. Isto foi feito no continente, há vários anos que é feito, escola a escola, disciplina a disciplina. Portanto, nós não estaríamos a inventar nada, ainda por cima aqui, sendo para uma área mais fácil... Mas sabe que há direções escolares no continente que elogiam o sistema da Madeira. Não será neste aspecto. Portanto, não... Ressalvo o seguinte, não foi o SPM nem as organizações sindicais, as direções, foram os professores, inclusivamente quando auscultados pela tutela através das direções das escolas. Outro aspecto importante... Como é que se acaba então com as limitações geográficas? Como disse há bocado. Portanto, é possível, primeiro, não sobrepor áreas, não sobrepor âmbitos geográficos distintos, como acontece agora. Portanto, as zonas foram criadas não foi por acaso. Havia zonas e elas deviam ser respeitadas. A partir do momento que a umas zonas, A, B, C e D, volto a dizer primeiro e segundo ciclo, primeiro ciclo e pré-escolar, o Porto Santo é uma zona específica, aqui, criando uma zona de âmbito geográfico geral, vai sobrepor e aqui é que se podem cometer injustiças, quando, de facto, as pessoas concorrem a âmbitos diferentes. Mas outro aspecto que falou o Dr. Carlos Andrade, e muitas vezes aqui culpabilizam-se os sindicatos. A culpa dos problemas criados agora é dos sindicatos. Desculpe, o problema não foi criado pelos sindicatos. A responsabilidade disto é da tutela que criou a nova legislação. Portanto, não estava bem como estava antes. Nós assumimos que... O sistema estava bem como estava antes? O sistema podia ser apurado, mas estava muito melhor como estava antes, evidentemente, com áreas geográficas distintas que envolvem 2 ou mais concelhos. E não havia sobreposição. Com a sobreposição desta, agora complicou-se tudo. Portanto, mas nós não aceitamos que se diga que os responsáveis disto são os sindicatos, porque nós não são. Os professores não quiseram. Os professores rejeitam. Evidente que aqui está um caminho para o futuro. O que se pretende, o que a tutela pretende, é para o ano que o quadro de zona pedagógica única seja para todos. Se os nossos sócios vão ser novamente auscultados, acharem que é o melhor, a direção do sindicato fará aquilo que fez desta vez. E acha que isto vai acontecer? Tenho dúvidas, porque agora já vai havendo mais gente. Na primeira auscultação, a unanimidade foi total, porque efetivamente as pessoas não quiseram. Agora, algumas pessoas assustadas, está-se aqui a criar, de facto, instabilidade nos professores, as pessoas assustadas já começam a admitir isso, mas, atenção, isto é precariedade a bater à porta de cada um dos professores. Só falta a seguir dizer, e eu penso que não chego aos 63% dos professores do quadro, só falta a seguir dizer aos professores do quadro de escola que a seguir são eles que passam para o quadro único, porque o processo é o mesmo. Portanto, havia quadros de escola, havia quadros de zona, e agora quer-se meter
toda a gente no mesmo saco, porque eu percebo que para a tutela isto é melhor para gerir recursos. Porquê? Porque o professor tanto pode dar aulas no Porto Santo ou no Mexico, como pode dar a seguir no Porto Muniz. Agora, para a vida das pessoas, não é o melhor. Conhecemos casos do Porto Muniz, do Porto Santo, de Santana, as zonas mais longínquas, que os professores tinham a sua vida organizada em função das escolas em que estavam e, neste momento, foram confrontados com uma situação completamente diferente e que leva a pôr em causa se vale a pena continuar nesta profissão. Deixe-me, então, só tirar aqui a dúvida com o Dr. Carlos Andrade. É execuível esta solução que propõe o professor Francisco Oliveira? Sim, o quadro do único é a proposta, para nós, mais racional, e disse muito bem, por questões de gestão dos recursos, para justificar e organizar e até no fundo, reconhecer a importância dos próprios professores naquilo que é o seu trabalho. A graduação será sempre o elemento de... Mas compreendo que pode ser difícil para os professores poderem gerir o dia-a-dia. Mas, repare, estamos a falar, por exemplo, temos que pensar no seu todo. Se temos cerca de 63%, são 3.551 pessoas que estão ligadas aos quadros de escola, e esses não mudam das suas escolas, 2.721 de quadros de zona. Grande parte destes quadros de zona têm já uma graduação que lhes permite ficar na escola onde estão a lecionar. Até porque há todo um conjunto de fatores, inclusive a continuidade pedagógica, ou seja, que lhes permite continuar na mesma escola, com a mesma turma. Os projetos relacionados com os EFAs, CEFs, as formações dos PCAs, os programas muito específicos também permitem continuar na mesma escola. As mobilidades de doença também permitem continuar e concorrer a escolas específicas. Os filhos menores em determinadas zonas permitem fazê-lo. Aliás, nós tivemos agora uns quadros de zona pedagógica. E tudo isso abrangerá a totalidade dos professores? Ou quase totalidade? Os quadros de zona pedagógica, se quiserem mudar, obviamente têm esses mecanismos. O que permitiu essa mobilidade permitiu que se absorvesse os dos tais 347, 289 para reorganizar os que estavam em bolsa. Agora é preciso termos em conta o seguinte: a região tem 57 km por 24. Quando é atribuído uma determinada escola a um quadro de zona pedagógica, um professor que concorre e fica naquela escola, habitualmente o horário fica completo com o horário ali e não tem que andar noutras escolas. É estranho atirar o exemplo que vai a uma escola, vai a outra, não faz. No ano a seguir pode ir para outro, isso. No ano a seguir vai se a graduação dele se alterar tanto que não consegue concorrer para ali, vai concorrer para outra escola. Ou seja, a graduação não muda tanto de um ano para o outro que ele possa concorrer para uma outra escola e ficar noutra escola. Não será só por isso? Não, a razão principal é essa, porque é a graduação que define. E nós sabemos, estar a usar o argumento que vai trabalhar este ano em Mexico e para o ano no Porto Muniz, tendo o quadro de zona única que se estabiliza, até porque fica 4 anos naquela escola. Ou seja, se efetivamente, havendo o quadro de zona única, concorre, a garantia que as pessoas ficarão, na sua maioria, até 2021. Dr. Carlos Andrade, daqui a um ano, se isso for para a frente, se for a opinião dos nossos sócios, nós apoiaremos a medida, mas daqui a um ano estaremos aqui a discutir outra vez a agitação, porque isto vai criar mais agitação. O que me está a dizer... Nós já fizemos análise e vai criar mais agitação do que aquela que criou isto. Porque as coisas estavam organizadas, as pessoas tinham organizadas em função do que eram as regras do jogo. E a Secretaria alterou radicalmente as regras do jogo. E não foi só aqui. O Dr. Carlos Andrade há bocado falou que dos fenómenos, as razões são os fenómenos sociodemográficos. E esse é um dos aspectos. Há outros que não podem ser ignorados. E nós temos que os dizer. As fusões. Se virmos quais são os grupos mais afetados, nós vemos que são o pré-escolar e o primeiro ciclo. Ora, evidentemente, nós já temos alertado só pelos diretores... Não acha que há necessidade de haver fusão em alguns sítios? Poderá analisar, e nós temos um documento produzido, uma reflexão intensa sobre as fusões, em que condições, nunca contra as populações, como aconteceu este ano, nós sabemos que aconteceu, porque pessoas nos vieram dizer isso e descontentes, portanto, aconteceu contra as populações. Achámos que foi uma forma de poupar desde os diretores, e aí só foram, talvez, cerca de 20 horários só. Não. Ironicamente foram mais. Mas há outros fatores além das fusões. Não são só as fusões. As fusões criaram, evidentemente, redução do número de horários. Mas há também as novas regras da mobilidade. As novas regras da mobilidade de que estava o Dr. Carlos Andrade há bocado a falar, e aí nós não apoiamos, acho que houve outras organizações sindicais que concordaram com elas, nós não concordamos porque sabíamos que as novas regras de mobilidade iriam dificultar, e de que maneira, a vida aos professores. E o princípio da graduação profissional que a Secretaria defende, e nós também, deve ser respeitado, e não
ser quase excepcional, porque ele, sim senhor, aparece, a graduação é feita, a listagem é feita por graduação, mas depois há uma série de fatores que subvertem a graduação profissional. E nós temos de ter cuidado com isto. Portanto, a subversão da graduação profissional deve ser excepcional. E assistimos aqui a casos em que isso não aconteceu. Houve muitas exceções, quase invertendo o sistema. Duas situações. As fusões acontecem por fenómenos sociogeográficos, mas acima de tudo pelo interesse da criança, o interesse do aluno. Quando eu tenho turmas ou salas com 3, 4 crianças no primeiro ano, 4 ou 5 no segundo, 6 ou 7 no terceiro, que nós temos, e a agregação, criar instituições de multinível dentro da mesma sala, que são altamente prejudiciais ao processo de ensino e de aprendizagem, a fusão é colocada à própria comunidade, essa comunidade que o doutor estava a dizer que se viu contra a população. Antes, pelo contrário, nós deixamos ao Conselho Escolar, deixamos à comunidade a decisão da manutenção ou não das diferentes escolas no processo de fusão, ou seja, é remetida à comunidade a decisão, e isso aconteceu, nós não temos... Mas até houve autarcas a mostrar o seu descontentamento em relação... Porque acontece o seguinte, a criança concorda que 3 ou 4 crianças estejam em vários níveis, um só professor a lecionar isso mesmo. Concordo com o princípio de que a criança é que deve orientar aqui, tudo. Nós estamos a perturbar todo o processo em relação àquilo que é o foco. Mas houve escolas que mantiveram exatamente a situação que tinham. Então, usou-se um argumento que depois não... Se me está a dizer que as escolas mantiveram, é sinal que não foi a tutela que impôs. A tutela agregou, deixou à comunidade e à escola essa decisão. Ou seja, há aqui está-se a contradizer. Não estou. É preciso que... Não podemos esquecer que a questão da fusão tem um foco muito grande e excepcionalmente que deve ser relevado na questão da criança. As crianças e os alunos devem ser sempre a prioridade. E essa prioridade é fundamental. As regras de mobilidade não subverteram a graduação. As regras de mobilidade têm novamente o foco na criança. Quando nós dizemos que um professor deve continuar a lecionar aquela turma, seja no primeiro, segundo ou terceiro ano, de forma que as crianças não sejam confrontadas com a mudança de professor até ao fim do seu ciclo, nós estamos a prevenir e estamos a proteger o interesse da criança. Ou seja, todo o foco que a tutela tem, nós não podemos descurar daquilo que é o nosso principal cliente. Ou seja, eu acho que as crianças não são clientes, Dr. Carlos. Desculpe lá, mas... não são. Aqui é uma visão economicista. Somos todos clientes. A minha concepção de cliente é muito mais alargada que a vossa, não é mercantilista. A minha é muito mais alargada. É alguém que eu sirvo, alguém que eu, como prestador de serviço público, alguém que por seu direito, está consagrado, tem um direito a um serviço. Eu acho que... E esse serviço tem qualidade. E é esse serviço com qualidade que nós procuramos sempre e na tutela procuramos. E batemos e vamos bater. A educação não pode ser vista numa perspectiva economicista. E, portanto, falar em clientes não concordo. Não. A educação deve dar lucro, mas o lucro não é financeiro. Deve dar boa formação médicos, de políticos, de advogados, de contabilistas, de jornalistas. Esse é que é o lucro da educação. Não é o lucro... Portanto, não podemos... o facto de você que puxou a área do cliente para essa área. A minha concepção de cliente é muito mais alargada que a sua, graças a Deus. Porque a verdade é que num quadro... o termo aplicado às crianças. Mas é a questão aqui da prestação do serviço, que não estou fora na questão do aluno. Nós temos alunos do 0 até aos 60, 70 anos. Ou seja, todo o quadro da ação. Aqui, o que é importante nós percebermos é que há uma prestação de serviços que tem de estar focada naquilo que é o interesse principal, que sejam os nossos alunos. E quando acontece a fusão, quando acontecem determinadas regras de mobilidade, preconizam essa intenção. E também algumas das regras, por exemplo, a questão das doenças, acho que é fundamental. Um docente que está doente tem que ter o direito de uma proteção. Nós vivemos num Estado social que deve protegê-lo. Eu não consigo conceber dizer que é uma subversão da graduação. Há que ter um enquadramento e de percebermos aqui, o Sr. Contal-me a dizer que há uma subversão da graduação por causa da graduação, por causa da mobilidade. Todas as pessoas que estão doentes que beneficiaram dessa mobilidade por proposta do órgão de gestão, discricionariamente em muitos casos. Não é. Daí que este ano, de uma forma transparente, publicamos as listas todas, daí este choque por causa das bolsas de substituição, porque foi importante, num princípio que a União Europeia defende transparência, do open file, ou seja, tudo ficar à vista. E nesse sentido nós fizemos. E isso ou progresso nesse sentido. Tem que dizer que é o progresso. Meus senhores, já não temos. Eu só queria 20 segundos para dizer se a Secretaria, eu penso que vai caminhar para aí,
aplicar aquilo que está no programa do Governo, publicado o ano passado, para áreas de educação, do desporto, para a juventude, nós temos a certeza de que o número de professores que estão no sistema é claramente insuficiente, porque a Secretaria tem lá um programa do Governo muito interessante, a educação de adultos, por exemplo, que é preciso caminharmos para aí. E, portanto, se nós queremos dar mais formação a adultos, não podemos fechar escolas, porque podem faltar crianças, mas há outros alunos e está no programa do Governo, desde os 0, disse muito bem, até aos 80, ou 90, ou 100 anos. Se me permite. Dr. Carlos Andrade, só lhe vou permitir responder a esta pergunta. É a Secretaria das Finanças que orienta a colocação de professores? Não. O que é que nós temos é que ter um enquadramento global. Nós não podemos esquecer que estamos num sistema e que esse sistema tem recursos que sejam humanos, tem recursos financeiros e tem recursos estruturais. E é da conciliação desses 3 fatores de recursos que nós temos que nos organizar. O que é que me serve ter um conjunto desequilibrado em relação a esses recursos e depois chegar a meio de um percurso e não conseguir cumpri-lo, que é o caso do programa do Governo, que me estava a perguntar, e muito bem, não cumpri-lo. Quero salientar que, efetivamente, a Secretaria de Educação vê nos seus professores, vê nos seus alunos e nos seus pais, nas suas famílias, uma agregação fundamental para o desenvolvimento da região. E é nessa perspectiva que a Secretaria Regional de Educação está imbuída, juntamente com todo o Governo Regional, incluindo a Secretaria das Finanças. Está respondido. Sr. Carlos Andrade, Francisco Oliveira, obrigado por ter vindo a este regresso à escola. Fica por aqui. Esperamos que tenha ficado um pouco mais esclarecido. Boa noite.